Oi, tudo bom? Eu sou Elo, aqui da Sem Igual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui neste canal você encontra muita coisa bacana de cartonagem, empreendedorismo e faça você mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é a minha caixa de ferramentas, o que tem nela, como eu transporto as minhas ferramentas quando eu preciso ir de um lado para outro, para dar aula, para tomar alguma aula. E muita gente perguntou como eu faço para guardar as minhas ferramentas, e é isso que você vai ver aqui nesse vídeo. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui tem um botãozinho para você se inscrever e ativar as notificações para ser avisado quando os novos vídeos forem ao ar. Então vamos lá, pessoal, saber o que eu carrego na minha caixa de ferramentas de 2021. E por que 2021? Porque sim, tem uma evolução, né? Eu também faço ferramentas, eu crio algumas ferramentas, eu compro, né? Eu faço um investimento de ferramentas, então todo ano muda um pouquinho de acordo com a necessidade. Isso não significa que tudo que eu tenho aqui você tem que ter aí na sua casa, mas durante esse vídeo eu vou falar para você o que é o básico para que você comece a praticar cartonagem sem precisar de um investimento altíssimo ou fazer esse investimento mais de uma forma mais assertiva, né? E não ficar comprando tudo aí sem uma ordem ou sem um conhecimento. De repente você compra algumas coisas que realmente são caras, mas acaba não usando do jeito que você gostaria e o seu investimento acaba não sendo tão assertivo. Tudo isso começou porque eu fiz uma enquete no meu grupo do Telegram. Caso você não esteja participando do nosso canal do Telegram, aqui embaixo eu vou pedir para o Gustavo, o pessoal da edição, colocar o link do grupo para que você consiga entrar. E lá eu perguntei o que vocês queriam ver, né? Quais são as curiosidades, o que você tem dúvida, enfim. E aí surgiram várias coisas, desde curiosidades de manutenção, como eu guardo, como eu limpo, enfim. Até se as minhas filhas fazem cartonagem, foi uma barato, um monte de gente aqui comentou. Mas o mais focado como que você leva, como é a sua caixa de ferramentas e o que tem dentro dela. Então, para você ter uma noção, eu vou mostrar dois modelos de caixa, mas antes, né, de caixa de ferramenta, da forma como eu levo, mas antes de tudo, eu vou mostrar as ferramentas. Aí eu vou tirando e você vai conseguindo identificar. Então, essa é a minha caixa, onde eu levo os meus materiais. Então, quando eu for fazer feira, quando eu vou dar aula, quando eu vou tomar alguma aula, né, quando eu vou fazer aula, eu levo nessa caixa. E essa caixa é a que você me vê também aqui no estúdio, então ela tá comigo o tempo todo. Eu tenho duas dessa, né, então eu fico com uma dessa aqui e uma no meu ateliê. E elas são duplicadas, então tudo que eu tenho em uma, eu tenho na outra. Porque eu senti essa necessidade também, tá, de ter as ferramentas, para eu ser mais produtiva, ter as ferramentas em dois lugares diferentes. Mas isso não quer dizer que você precise. Se você for ter um jogo só, esse jogo aqui é o ideal para você, certo? Então vamos começar. Ela tem vários compartimentos aqui, né? Então esses potinhos. Desse lado a gente tem 2 e desse lado a gente tem 3. E neles eu vou dividindo por setor, principalmente. Então eu gosto de ter um lado com espaçadores, réguas e tal. E o outro lado aqui, o potinho maior, eu tenho as minhas ferramentas de corte, né? Você percebe que é um pouco mais alto esse item. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho estilete, tenho dois tipos de estilete. Tenho um estilete mais largo e um estilete mais estreito, tá? Sempre com lâmina de qualidade superior. Então, uma lâmina que você encontra em lojas de ferramentaria, você tem essas lâminas de qualidade, tá? Eu vou pôr aqui do lado para não atrapalhar. Tesoura, eu carrego normalmente 3 tipos de tesoura. Uma tesoura de precisão, que é a tesoura uma pontinha mais fina, que pode ser essas tesouras aqui,
pode ser aquela de costura, tipo essa daqui, tá? Que é aquela que faz aqueles pequenos arremates, certo? Que a gente tira os fiozinhos pequenininhos. Então, pode ser qualquer tesoura pequena que você tem aí. Porque a gente às vezes precisa chegar muito perto, né, do papelão e tudo mais. Aqui eu tenho uma tesoura média, que ela não é a maior zona que eu tenho, mas é a que fica na minha caixa de ferramenta. Para você fazer um corte maior, de repente chegar, né, agilizar, inclusive ela está suja, porque as minhas filhas pegaram e cortaram fita adesiva, então ela está melecada. Isso é uma outra coisa, mas vai ficar para um vídeo da próxima edição, como limpar as ferramentas, porque realmente as ferramentas têm que estar limpas para elas se durar, né, para se conservar mais. Então aqui, ó, e essa daqui que eu gosto muito, não é uma aquisição tão cara assim, mas eu resolvi, e também que eu não uso tanto, mas quando eu preciso, é aquela tesoura que quebra bem o galho, que é essa tesoura de cebolinha, cortar salsinha, né, de cozinha. Você acha em lojas de material de cozinha, tá? E também lojas, às vezes, que faz material de scrapbooking, porque o pessoal que usa papel usa também essas tesouras, tá? Então, é aqui uma tesoura boa. Um cortador circular, tá? O meu aqui é de 45 milímetros, mas você pode ter maior, tem menor também, mas eu recomendo que você tenha um desse, e se você quiser investir um pouco mais, depois pegue um menorzinho também, é legal, tá? Mas eu tenho, quando eu vou fazer um curso, alguma coisa, eu levo só um para ficar leve e tal. Ah, então esse é legal. Aqui tem uma pinça, que às vezes precisa, e dificilmente você vai ter algum material que substitua, né, a pinça, então eu gosto dessa pinça. E esse alicate aqui, que é o famoso Crop A-Dial 1, tá? Que é o pequeno, eu tenho o grande também, mas eu levo na caixa esse pequeno. Ele dá conta do recado, faz muito bem o trabalho dele, um desempenho, como eu costumo dizer, ele é pequeno, mas ele é robusto, tá? Então, é uma ferramenta de respeito. Como vocês devem estar curiosos, a maioria das ferramentas que eu vou mostrar aqui eu tenho na loja, tá aqui o link, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, o link para você, se você quiser adquirir, enfim, ou pesquisar um pouco mais, tem aqui. Normalmente a gente usa na cartonagem, né, a lapiseira e borracha, então tem que ter. Ai, Luísa, mas eu não corto. Tenha, porque você vai fazer marcação, você vai fazer bastante coisa e vai ter que ter isso em mãos, tá? Uma caneta de marcador permanente, principalmente para mim, que faço vídeo, que dou aula, as pessoas precisam enxergar o que eu tô marcando, então eu gosto de ter. Um agulhão, que também é indispensável, tanto para fazer furação, quanto para chegar em alguns lugares, né? Então, vale a pena. E as dobradeiras. Vou tirar aqui para você. Então, eu tenho a dobradeira de Teflon, tá? Isso é mandatório, não pode ser de plástico, porque a de plástico vai marcar o seu papel, o seu tecido, não vai fazer o trabalho que ela nasceu para fazer. Então, tem que ter. E se você quiser um outro modelo, né, que serve como uma espátula de Teflon, certo? Então, as duas estão comigo aqui e eu uso muito. Ah, Heloísa, é uma ferramenta mais cara, é um investimento, exige mais, mas você vai ver que vai valer cada centavo, certo? Então, aqui nesses potinhos, eu já liberei todos, não tem mais nada. Agora, esse outro lado. Esse kit aqui, ó, é o kit básico de ferramentas que a gente chama. Espátula, rolinho. Então, caso você esteja começando na cartonagem, por onde começar a investir? O kit básico de ferramentas, ferramentas essenciais, tá? Então, você tem aqui a cantoneira, que a gente chama, né, cantoneira fio de cabelo e tal. Ela é acoplada, aqui a minha tá bem suja, porque vocês verem que é a minha mesmo, tá? Uma régua de 2 centímetros de espessura, né? Ou largura, né? Porque a espessura do acrílico é 3 milímetros. Gabarito de meio centímetro, 1,5 e
8 milímetros. O rolinho e a espátula. Esse é um kit básico para quem está começando, certo? Qual é a próxima etapa? A base de corte e o cortador circular. Tá? Se você tem isso, você consegue trabalhar muito bem com os kits de cartonagem e trabalhando com tecido e até com revestimento em papel, tá? Aí se você trabalha com 100% em papel, aí mandatório uma dobradeira, tá? Para você garantir que o seu trabalho vai ficar ótimo, certo? Então, esses kits aqui é indispensável, tanto é que chama, né, ferramentas essenciais, certo? Então, beleza. Além disso, uma régua de aço. Lembrando que essa régua de aço ela vai precisar com o tempo ser substituída, tá? Porque ela tem vídeo aqui no canal falando mais sobre régua, então não vou ficar entrando muito nesses detalhes, mas acessa também, vou deixar o card aqui da régua para você entender por que precisa. O pincel, eu gosto, gente, pincel cabo curto. Por quê? Porque qualquer peso na minha mão dói. Minha mão, eu tenho dores na mão, então dói. Daí o cabo longo do pincel me incomoda. Tudo é pesado, é sofrido. Principalmente porque a gente trabalha muito, então fica doído. Então, mas pode ser o pincel que você tiver aí, tá bom? Ele não impacta no resultado do seu trabalho. Muita gente fica perguntando, Heloísa, qual é o tamanho do seu pincel, né? O que eu devo comprar, qual marca? E eu entendi depois de algum tempo, né, por que as pessoas ficam tão preocupadas com o tamanho do pincel, né? Porque na verdade a pergunta é: se eu comprar outro pincel, vai fazer alguma diferença no resultado do meu trabalho? Né? Ou se eu tiver pincel número XYZ, muda alguma coisa? Né? Então não muda, tá? Então qualquer pincel ele serve só para espalhar a cola e chegar com a cola até os lugares mais escondidinhos, né? As pontinhas e tal. Então qualquer pincel serve, certo? Os prendedores também, isso daqui é aquela terceira mão que você precisa, sabe? Também tem vários, eu já usei isso várias vezes nos meus vídeos. Então, são os prendedores de plástico. Luísa, pode ser prendedor de roupa? Nenhum prendedor de roupa vai conseguir o desempenho que esse cara tem. Tá? Ele tem uma mola super forte aqui, então não dá para ser substituído por um prendedor de roupa. Ele não vai ter a mesma, né? O seu prendedor de roupa não vai conseguir fazer o que ele faz. E eu só queria colocar uma observação que ferramenta é um item que desgasta e deteriora, então faz parte de tempos em tempos você trocá-la, né? Cada uma tem um período que ela dura. Então, assim, quando você fala da régua, que você comentou da régua, outras também precisam. São necessárias. Então, rolinho é fundamental. Pincel, rolinho, base de corte, base de você corte. vai precisar substituir. Tá? Então são coisas eternas, são coisas que consomem, né? Você vai percebendo que não vai dando tanto, né? Ele vai dar a lâmina do estilete, a lâmina do cortador circular, são coisas que você tem que trocar periodicamente, né? Elas não duram para sempre. Mas tem coisas que duram muito, por exemplo, esses gabaritos aqui. Isso daqui, se você cuidar direitinho, limpar, não perder, não derrubar, vai durar para a vida inteira, certo? Então, e como tem também vídeo no canal deles aqui, tá? Como usa, ele tem diferença de 1 em 1 milímetro para você fazer várias combinações e ter o tamanho do espaçador que você precisa aí, né? O tamanho do espaço, então vale a pena a aquisição, são 10, né? O kitzinho com 10, então vale a pena. Outra ferramenta que eu particularmente, por não cortar papelão manualmente, não uso tanto assim, né? Mas se você corta papelão manualmente, é obrigatório ter um esquadro, tá? Ele pode ser esse aqui que é o nosso, né? Pode ser até um esquadro escolar, como esse outro aqui, tá? Esquadro com 90 graus, mas precisa ter um esquadro. E aí vai um conjunto. Nosso vai no conjunto, você compra 2 e ganha 3 pequenininhos, certo? Nos nossos cursos a gente ensina certinho como usar, por que vai esses pequenininhos e tal, tá? Então
E é uma bacana. coisa sensacional quando o pessoal descobre por que existem esses quadrinhos. Então, é legal e você pode usar também como um espaçador aqui, né? Você pode usar ele como um espaçador. O esquadro, ele é fundamental para você partir de uma peça bem cortada para dar um resultado final. Exatamente. Para o seu acabamento ficar bom, o esquadro é a primeira etapa. Eu tenho também aqui um estilete de precisão, né? Porque às vezes eu preciso fazer um corte com movimento, né? O estilete de precisão é importante. E tem algumas ferramentas como essa daqui de furação que eu vou apresentar para vocês num próximo vídeo, que são as ferramentas que eu crio, né? Como essa, como o próprio esquadro, como essa outra aqui, que é a furação para marcação de alça. Então, ó, jogo de canto. Esse daqui também eu uso bastante quando eu estou desenvolvendo produtos. Desenvolvendo kits e tal, eu uso bastante, porque eu preciso saber o ângulo que eu quero, né? O raio que eu quero, desculpa. O raio que eu quero se é maior, se é menor, quanto fica, se é fácil de fazer o arremate depois. Então eu uso bastante. Esse é o nosso jogo de canto. Então ele vai esse joguinho para você, amarradinho aqui, bonitinho, certo? A régua gabarito de furação de alça também tem várias funções aqui, tá? Nossa, normalmente essa ferramenta é versátil. A demais. nossa intenção quando cria ferramentas é que ela seja multifuncional. E esse outro aqui também que está em teste, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo detalhado. Talvez eu corte ele até... não pode, precisa ser transparente. Bom, sei lá, vamos ver o que eu faço para o vídeo ficar mais... vocês conseguirem enxergar. Mas vamos lá. Agora, essas duas ferramentas aqui, vocês me perguntam muito. Infelizmente, uma ferramenta importada. E essa, por exemplo, eu nunca mais vi para comprar. É um mini martelinho, eu costumo dizer que até a minha mãe gosta desse martelinho e me perguntou aonde eu comprei, se eu tenho para vender. Infelizmente, não tenho para vender, eu comprei nos Estados Unidos e não vejo mais para vender. E esse daqui também, que vocês me veem, é um agulhão aqui, mas o que eu uso bastante mesmo é essa parte aqui, que ele abre as bailarinas, né? E aí eu sempre faço o vídeo com a unha feita, então eu não quero estragar a minha unha, isso daqui é infalível. Eu nunca mais estraguei esmalte por causa de abrir bailarina, tá? Então é uma curiosidade. E aqui esses prendedores pequenos que você vai gostar muito e eu recomendo, ele é vendido em pacote com 6 unidades, eu recomendo que você já compre 2 pacotes, porque você vai precisar bastante, tá? Momentos em que você usa, por que, Heloísa, você então, um dá para substituir o outro? Esse daqui é aquele momento delicado, aquele momento que você precisa fazer pequenas pressões, que você não pode, por exemplo, colocar fita adesiva. Heloísa, eu trabalho com papel, né? Faço cadernos e eu quero colar a guarda e eu quero que ela fique bem coladinha e eu não consigo fazer com que a minha guarda fique colada porque eu não posso pôr fita crepe, né? Então você pode usar esses prendedores e você vai ver que vai ficar perfeito, não marca, ele é bem bom mesmo, tá? Então recomendo. E aí você vai usar vários, então já pega 2 pacotes para você não se arrepender, certo? Então agora que eu já tirei todas as ferramentas da caixa, eu vou te mostrar ela vazia, para você ver a versatilidade dela. É um kit de cartonagem também. Ó, então tem vários potinhos e tem a alça aqui para você carregar, tá? Não tenha medo, ela aguenta o tranco, tá? Ela é de responsa, então ela aguenta o tranco, eu sempre carrego ela para cima e para baixo. Ela tem um tamanho também compacto, você viu quanto de coisa eu carrego nela, e ela é bem compacta e principalmente eu levo para um lugar, levo para outro, boto, por exemplo, no chão do carro, né, no banco de passageiro, no banco de trás, e ela não tomba,
entendeu? Ela é super estável, então ela não vai virar, não vai emborcar tudo lá. Pode botar no porta-mala, ela pode até ir para lá e para cá no seu porta-mala, mas ela não vai tombar, tá? Só se eventualmente um acidente, Deus o livre, acontecer e você virar com o carro, e aí ela vai virar também, certo? Melhor não. Ela é bem versátil, bem reforçada, ela aguenta o tranco. Então, de um lado ela tem 2 potinhos, um maior e um mais alto, e do outro lado ela tem 3, sendo que um médio e 2 baixos aqui, que aí você pode pôr as suas miudezas. Então você vê como eu organizo as minhas coisas sem bagunçar tudo, sem misturar, né? Elas ficam bem separadas e tal. Provavelmente você me vê, às vezes, usando uma ou outra ferramenta que eu não mostrei aqui, mas isso é bem tranquilo, porque às vezes a gente realmente é como aquelas blogueiras de beleza, né? Tem 200 coisas, 200 pincéis diferentes, 200, porque esse é o meu trabalho. Mas não necessariamente que você precise fazer uma caixa de ferramentas desse ou ter todas as ferramentas para ter o desempenho que a gente tem. Eu vou mostrando para você cada momento e você vai entendendo qual é a ferramenta que você deve comprar. E uma outra coisa, então esse kit aqui é a nossa caixa de ferramenta tradicional. Tá? Tem lá, caixa de ferramenta no nosso site, tem o link aqui embaixo também, caso você queira comprar o kit para fazer. Essa caixa, a primeira, ela é muito versátil para o dia a dia, para trabalhar no instante do trabalho. Eu gosto de transportar com ela também. Não, e você pode, ela é completa, você trabalha com ela ou no momento da peça. Você leva para lá e para cá. Ou leva para lá e para cá. Tipo, eu vou ter aula, eu tenho um ateliê, vou para casa, não quero levar, mas não quero ter 2 jogos de ferramenta. Vou viajar no sítio, vou para a casa da minha mãe, vou passar um final de semana na praia. É para isso que ela serve. Você leva o seu ateliê onde você estiver. O outro é quando você precisa, ou uma outra opção de maleta, é quando você precisa, por algum motivo, deixar todas as ferramentas organizadas dentro de uma caixa. Ou porque você vai realmente viajar, né? Você vai pegar um ônibus, você vai pegar um transporte que você precise ter tudo fechado, né? Para não perder. Essa aqui é uma outra opção, certo? A gente chama maleta de acessório. Tá lá no site também. E aí aqui você consegue ter tudo fechado, certo? E aqui tem uma caixa que faz tanto tempo que eu não abro, que eu falei, só falta ter uma barata, né? Um bicho, uma aranha, mas não tem. Então, aqui tem uma caixinha que o que você vai fazer? Tira ela, por exemplo, vou ter aula num ateliê. Beleza, então aqui você deixa todas as ferramentas organizadas com elástico, com presas e tal. E aqui, inclusive, cabe aquele alicatão crop grande, tá bom? Ó, então aqui você deixa tudo preso no elástico. Aqui eu fiz para outras coisas, para guardar coisas de viagem, por exemplo. Então, carregador de celular, documento, para você ver a versatilidade das coisas que a gente cria. Dá para você pôr outras coisas, sei lá, coisas do seu pet, do bebê, enfim, criatividade é mil, né? Mas, no nosso caso aqui, essa maleta, você põe tudo aqui e vai ter aula, por exemplo, num ateliê. E aí você não tem condição, não tem espaço para você deixar a sua maleta em cima da mesa de trabalho. Então aqui você tira, guarda, e aqui nessa caixinha pequena você tem as suas ferramentas que você vai usar na hora ali, certo? Então rolinho, essa divisória pode pôr ou não, rolinho, a sua espátula, de repente a dobradeira. O que mais que a gente usa? Cantoneira, os espaçadores. Deixa eu pegar aqui que já bagunçou tudo aqui do lado. Acho que a ordem era inversa, né? Você põe as réguas lá embaixo primeiro, certo? E aí vai colocando. E aí esse kitzinho aqui fica na sua mesa, né? Na sua frente, no seu trabalho ali, só as coisinhas que você precisa, certo? Então é legal também. Esse kit eu gosto muito, deixa eu tirar, porque senão eu não sei onde eu enfiei a minha ferramenta. Eu gosto muito dele, recomendo que você, se quiser fazer algo mais fechadão,
essa é uma opção para você, certo? Então, recomendo que você faça, porque é muito gostoso. E você, às vezes, a gente corre o risco de perder, de quebrar. Por exemplo, o pessoal me perguntou, né, como que eu conservo esses gabaritos aqui, ó, esses gabaritos de acrílico que a gente fez para post-it, né, capa de post-it. Então, você é muito frágil, claro, né? E aí as pessoas falam assim, como você guarda? De repente, guarda numa maleta dessa, certo? Que daí você consegue acomodar tudo com segurança aqui dentro, sem quebrar, né? O próprio esquadro, né? Guarda ele aqui, certo? Então, é um jeito também para que você organize as suas ferramentas, tá? Então, quem perguntou como guarda esse tipo de material de acrílico, numa caixa como essa, certo? Uma maleta bem legal, e caso você precise transportá-la, ela também faz o serviço com louvor. Inclusive, uma vez eu fiz um curso em São Paulo e eu levei uma dessa comigo, inclusive uma base de corte de tamanho A4, aquela menorzinha, cabe aí dentro também, certo? Então, dá para vocês se divertirem bastante com essas ideias, com formas de fazer, kits fáceis de fazer. Então não tem... Esse daqui, ele é um pouco trabalhoso, porque ele tem um monte de peça, mas ele é muito simples, né? Fez uma, faz todas. E dá um resultado espetacular, né? Eu já fiz isso daqui para dar de encomenda, né? De coisas de cabelo, de penteadeira, botar na penteadeira das meninas, com escova de cabelo, maquiagem, pincéis, organizador de escritório. Tem uma aluna que fez esse kit, mas pôs a disposição das caixinhas de uma forma diferente. Pôs várias outras caixinhas aqui e deixou no meio da mesa, ela dá aula, né? Então ela pôs no meio da mesa para as alunas acessarem as ferramentas comuns. Então é uma coisa, sim, show de bola, certo? Como eu falei, as ferramentas que você viu aqui e os kits estão aqui embaixo, se você quiser. Caso tenha alguma dúvida, quer saber mais, né? Tem alguma curiosidade ou ficou na dúvida entre uma ferramenta ou outra, como usa, como não usa, né? Bota aqui embaixo também nos comentários que a gente vai fazer vários vídeos agora em 2021 falando sobre ferramentas, porque é realmente um assunto que eu gosto muito. A gente tem o privilégio de ter o Gustavo aqui, que é engenheiro, cria e me ajuda a desenvolver também e fazer com que todas essas ferramentas funcionem, né? E você, se tiver alguma necessidade, bota aqui embaixo também, que a gente faz também desenvolvimento de produto. Tá bom? Alguma observação aí, Pitaqueiro? Não, é só para o pessoal entender que isso é um conjunto de ferramentas que você tem, você já até comentou isso, como profissional de cartonagem. E não estressar com isso, devagarzinho vai equipando. É claro, porque eu também não comecei com esse tudo, jogo, né? Claro. Em alguns vídeos aí vocês já me ouviram falar como eu comecei, né? Tinha um cortador circular e cortador circular não cortava, porque eu cortei papelão Estragou. No meio do rejunte da cozinha. Não sabia nem como usar. Fui mostrar pra minha mãe, cortei o papelão no rejunte da cozinha e estraguei o negócio no primeiro dia. Acontece, né? Depois a gente aprende e não faz mais isso. Certo, gente? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Aproveite e implemente tudo que aprendeu aqui e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem bem e até! Tchau!